Olá, tudo bem com vocês? Ciências começando mais uma vez. E a aula de hoje é a nossa retomada sobre as leis de Newton, tá? Então, lembrando aqui, né, que o Isaac Newton, ele foi e é e sempre será, né, uma pessoa super renomada na área de ciências, de física, de matemática, tá? Um pesquisador, né, de todos os tempos, contribuiu muito na física e ao longo das nossas aulas a gente conheceu 3 das suas leis, tá? E a gente vai revê-las então nesta aula, tá? Então, o objetivo, né, dessa aula é a gente retomar aí, né, essas 3 importantes leis de Newton, entre tantas outras contribuições para as ciências, né, que ele trouxe, a gente estudou essas 3 leis, que são elas: a lei da inércia, conhecida como primeira lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, conhecido como segunda lei de Newton, e a lei de ação e reação, conhecida como terceira lei de Newton, tá? Então, objetivos: retomar essas leis. E aí, essa retomada já vai começar com um quiz nesta aula de hoje. Olha só essa imagem, né? O tombo de um ciclista. O tombo de um ciclista, ele pode ser explicado pela física através de qual das leis? Olha só. Letra A, primeira lei de Newton. Letra B, segunda lei de Newton. Letra C, terceira lei de Newton, ou ainda a letra D, a quarta lei de Newton. Então, olha bem a imagem, lembra das explicações sobre as leis de Newton que a gente estudou, né? E escolhe a resposta, que eu já volto para contar aqui se você acertou ou não. Muito bem. Então, o ciclista, né, ele acabou caindo aqui, ó, levando um tombo, porque ele colidiu com a sua bike nas pedras. E aí nós temos as flechinhas indicando, né, que ele acaba sendo projetado para frente. A física explica essa queda através da primeira lei de Newton, tá? Então, se você respondeu letra A, isso mesmo, né? Se você respondeu as outras, vamos entender melhor aqui por que, né, que é a primeira lei de Newton. Então, olha só, todo corpo em movimento, ele tende a continuar em movimento. Se o ciclista está pedalando, está se movimentando, é uma tendência natural que ele continue se movimentando. Quando ele bateu naquelas pedras, o que aconteceu? Acaba, né, que o corpo dele acaba sendo projetado para frente, tá? Porque é uma tendência que ele continue em movimento. Por isso que ele acaba caindo, né? Então, é a primeira lei de Newton, conhecida como lei da inércia, que explica esse fenômeno, beleza? Temos aqui uma questão com uma tirinha do Garfield. Então, olha só. Você vai, né, a gente vai ler junto essa tirinha e aí você vai responder a qual das leis da física ela se refere, o que diz essa lei afinal. Então, o que diz a tirinha? O John, né, que é o dono do Garfield lá, ele diz assim: você é preguiçoso. Aí o Garfield, né, pensa lá: não, estou conduzindo uma experiência científica. Aí de novo o John fala: preguiçoso. Aí ele, né, estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. E aí, né, olha lá o que ele está pensando: corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Então, de acordo com esse pensamento do Garfield que a gente está vendo aqui,
Que lei de física, né, das leis que a gente estudou, que ele está se referindo? O que afinal diz essa lei, né, na prática? Então, anota aí sua resposta, sua explicação e já voltamos para corrigir. Então, olha só, né? O Garfield, ele está falando ali que ele está testando a primeira lei da física. E ele ainda diz, né? Na realidade, ele está pensando, ó, corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Que lei da física diz isso? Né? Então, é a primeira lei de Newton, conhecida como lei da inércia. Nós vimos, inclusive, nas nossas aulas sobre leis de Newton, que inércia é uma condição em que não se tem nenhum movimento. É uma condição de repouso total. Então, quando o John fala, né, chama ele de preguiçoso, é justamente por ele estar parado, né, sem se movimentar, sem sair do lugar. E quando ele diz, né, naquele momento que ele está testando um experimento científico, né, conduzindo uma lei da física, ele está se referindo à primeira lei de Newton, né? E o que diz essa lei? Que todo corpo em repouso, ele tende a ficar em repouso. Todo corpo em movimento tende a ficar em movimento. Quando que um corpo sai do repouso ou para de se movimentar? Quando tem uma força aplicada sobre ele, tá? E aqui, só por curiosidade, o resto da tirinha, né, diz o seguinte, ó. Não mandei você se movimentar um pouco hoje? O John falando lá pro Garfield. E o Garfield ainda paradão na dele, pensando o seguinte, ó. Obviamente, John, não está levando em conta a rotação da Terra, né? Por quê? Porque ele tá pensando aqui na questão de que se a Terra tá girando, né, ele não tá parado. Mesmo que ele esteja deitado lá sem se mexer, ele está indo em movimento, tá? Então, é
né, só por curiosidade, a continuidade dessa tirinha, tá? Então, frisando aqui, primeira lei de Newton, todo o corpo em repouso, ele tende a ficar ali em repouso. Uma pedra parada, quando que ela vai se movimentar? Se uma força for aplicada sobre ela, senão ela vai continuar parada. Uma pessoa andando, ela vai continuar andando. Para ela parar, ela tem que aplicar uma força, né? Alguma força tem que agir sobre ela para que ela pare o seu movimento. Então, primeira lei de Newton. E aí, temos mais uma questão, também conversamos ao longo das aulas sobre esse assunto. Vamos ver se você está lembrado aí. Explique a importância do cinto de segurança, levando em conta a primeira lei de Newton. Então, o cinto de segurança, né? Hoje, há muitos anos já ele é obrigatório. Mas qual é a importância dele pensando nesse contexto da primeira lei de Newton, a lei da inércia? Volta lá no seu material que você deve ter isso anotado, que nós falamos nas nossas aulas. E então, por que o cinto de segurança é tão importante neste contexto aqui, né? Pensando na primeira lei de Newton. O cinto, ele vai impedir que o corpo, né, que aquela pessoa no interior do veículo, ela seja projetada para fora, no vidro, né? Ela vai impedir que o corpo seja ejetado, às vezes, até para fora do veículo. Então, muitos acidentes, né, acabam tendo morte pela falta do uso do cinto de segurança. Se a pessoa coloca o cinto, as chances, né, de morte são muito menores, inclusive não só por essa questão, mas até para evitar a gravidade maior, lesões mais sérias nos acidentes, tá? Então, o cinto, ele vai impedir que aconteça isso, ó. Lembrando que a primeira lei de Newton diz que todo corpo em movimento tende a continuar em movimento. Então, se o carro está se movimentando, ele tem essa tendência de continuar se movimentando. Se tiver uma freada brusca, um acidente, né, algo assim muito inesperado, e o carro pare, essa tendência de continuar em movimento faz com que o corpo da pessoa seja jogado para frente. E aí, se tiver sem cinto, vai bater a cabeça no para-brisa, vai ser jogado para fora do carro, né? E aí a chance de morte realmente é muito maior. Então, usar o cinto de segurança, não somente o motorista, os passageiros da frente, mas todos no interior do veículo, né? É fundamental para garantir a segurança. Ok? Não importa se é uma quadra, né? Se é uma viagem, usar o cinto salva vidas, beleza? Seguindo aqui então, e essa placa? Você já viu ela em algum lugar?
Eu aposto que sim, né? Talvez não exatamente igual a essa, mas provavelmente você já ouviu falar do quanto é importante manter a distância entre o carro, né, que está à sua frente, por exemplo, né? Por que que isso é tão importante? Por que que é importante que os veículos mantenham uma distância segura uns dos outros? Isso tem tudo a ver também com a lei da inércia, tá? Por quê? Porque quando os carros estão em movimento, a gente já sabe, existe uma tendência que eles continuem em movimento. Quando eles freiam, né, que é uma força que vai desacelerar esse carro, ele não para instantaneamente, ele ainda leva um tempinho, alguns segundos para parar, o que arrasta ele na pista mais um tempo. Se o carro está longe do outro, tem essa distância, eles não se chocam. Mas se eles não respeitam essa distância mínima, né? Aí dá todo aquele processo de engarrafamento, né? Vários carros se colidem, tá? E aí a coisa fica muito mais séria, né? O acidente fica muito mais grave. Então, manter a distância realmente, né? Também faz a diferença, né? Então, usar o cinto de segurança, manter a distância, respeitar os limites de velocidade, né? Tudo isso é importantíssimo na prevenção, na preservação de vidas no trânsito. E quanto à segunda lei de Newton, você lembra o que ela fala, né? O que ele postulou aí nessa segunda lei? A segunda lei de Newton, ela é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Então ele diz, basicamente, ele percebeu, né, que existe uma relação entre massa e aceleração, tá? Quanto menor a massa de um corpo, maior a sua aceleração. E quanto maior for a massa desse corpo, menor é a aceleração dele. Então, para a gente entender melhor, né, a segunda lei de Newton, pensa aí num caminhão. Pensa num caminhão subindo a serra. Ele sobe com dificuldade, né? Porque ele tem muito mais massa, é muito mais pesado do que um carro. Então, olha só, entre o caminhão e o carro, qual vai conseguir ter uma maior aceleração? O carro, porque a massa dele é menor, tá? Olha essa outra situação aqui. Quando você vai empurrar um carrinho de supermercado vazio, é tranquilo, você não precisa aplicar muita força nele, porque a massa dele é menor, logo a aceleração dele é maior. A partir do momento que vai colocando as compras, né, que esse carrinho vai ganhando mais massa, vai ficando mais pesado, ele vai perdendo a sua aceleração, ela vai diminuindo. Então você vai ter que aplicar muito mais força nele para movimentar ele, porque ele perde a aceleração, tá? Então, a segunda lei de Newton, conhecida como o princípio da dinâmica, ela vê isso, ela entende, ela estuda essa relação entre força, né, massa e aceleração dos corpos, beleza? E a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Então, toda ação tem uma reação, né? Toda ação tem uma consequência de mesma intensidade, porém em sentidos contrários. Então, olha só um foguete quando ele sobe, né? O lançamento de um foguete, uma nave espacial. Por que ele sobe? Então, tem uma combustão, uma explosão de um combustível que gera uma força muito grande e faz com que ele suba, né? Essa força, essa mesma força que faz o foguete subir, é a mesma força que faz toda essa fumaça, esse combustível sendo queimado descer. Então, veja, é a mesma força, só que em sentidos opostos, tá? Mais exemplos aqui da terceira lei de Newton. Quando estamos caminhando, a mesma força que nós pisamos no solo é a força que o solo está empurrando a gente para frente. Então, por isso que estamos nos deslocando. Quando um jogador vai lá chutar a bola, a força que ele põe na bola é a mesma força que a bola vai, né? Só que ela vai chegar em algum lugar, só que em sentidos opostos, tá? Então, a força tem sempre a mesma intensidade, mas em sentidos opostos. E claro, né, um exemplo muito fácil de guardar na cabeça do que é a terceira lei de Newton é esse aqui, ó. Quem nunca, né, deu uma topada, seja numa pedra, seja numa quina da cama, né, num cantinho lá, e como dói? Por quê? Porque a mesma força que você chutou sem querer, né, a pedra, por exemplo, a pedra te chuta também. Então, a mesma força que você coloca ali, volta para você, só que no sentido oposto, tá? Então, a intensidade e a direção
permanece a mesma, só que o sentido é oposto. Então, por isso, lei da ação e reação. Então, a ação foi chutar a pedra, sem querer, mas aconteceu. A reação foi que a força voltou para você na mesma intensidade, mas em sentido contrário. E aí temos uma questão também, né, ainda sobre as leis de Newton. Olha só, observe a situação da imagem. Aqui nós temos uma pessoa fazendo um movimento de flexão na parede, tá? A mesma força que a mulher está exercendo sobre a parede está exercendo sobre ela. Então temos até aqui, ó, 5 newton que ela está fazendo de força nessa flexão e a parede fazendo com que chegue 5 newton de força para ela também. Como que se explica isso? Que as forças cheguem, né, iguais, só que em sentidos opostos? Qual das leis da física explica isso que a gente acabou de ver? Então responde aí, só citar qual é a lei e nós já voltamos para a correção. Então, essa situação, né, que a força está voltando para ela na mesma intensidade, só que em sentidos opostos, ela é explicada pela terceira lei de Newton, né, conhecida como lei da ação e reação. Então, o que fala essa lei, né, o enunciado dela? Toda ação tem uma reação de mesma intensidade, que é o que a gente observou nesse exercício, porém em sentidos contrários. Então essa flechinha está indicando justamente isso, né, o sentido. Então se você chutou a pedra lá sem querer, a força que você colocou na pedra é a mesma força que a pedra colocou no seu dedão. E aí aquela dor é justamente porque a força chegou na mesma intensidade, só que em sentidos opostos. Isso é a terceira lei de Newton, lei da ação e reação, ok? E vamos aí fechando mais uma aula. Olha só, nesta aula então, né, a gente relembrou que o Isaac Newton, ele contribuiu muito para a ciência, para a física, para a matemática, tá? Até para a medicina, ele trouxe contribuições. Então, o nome dele, né, é memorável aí, sempre, né, vai estar presente nos livros de ciências, vocês sempre vão ouvir falar dele, no ensino médio também, tá? E as principais leis que a gente estudou até aqui, que você já conheceu, a primeira lei dele, né, que é a lei da inércia, a segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, e a terceira lei, que é a lei da ação e reação. Todas essas leis têm aplicações no nosso dia a dia, como a gente viu, né, ao longo dessa aula, alguns exemplos aí. Então, elas fazem parte do nosso cotidiano, certo?
Estamos fechando então mais uma aula aqui. Gostaria, né, de agradecer sempre as mensagens que eu recebo de vocês, né, o carinho, o reconhecimento, agradecer os técnicos que sempre ajudam a compor, a deixar essas aulas cada vez melhores, né, para que a gente possa de fato ajudar vocês neste momento aí, tá? Então, um grande abraço, se cuidem, né, e até mais.